De volta com o RN Acontece e eu recebo aqui no estúdio o presidente da Federação das Câmaras e Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte, Afrânio Miranda. Presidente, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana, é um prazer, né? Boa tarde aos telespectadores. Presidente, como foi que o segmento empresarial recebeu essa medida sinalizada pelo governador Robson Faria para aumentar impostos, projeto inclusive que já está na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? Olha, Ana, eu acho que qualquer medida que venha aumentar impostos, não só do governo do estado, mas como do governo federal, eu acredito que não só a população, né, do Rio Grande do Norte, como o próprio Brasil inteiro, o pessoal não aguenta mais de pagar os impostos, né, de estar aumentando imposto. Eu acredito o seguinte, que a gente reconhece, o estado do Rio Grande do Norte está passando por uma situação difícil, inclusive por problemas anteriores a outros governos, que o governador atual não tem culpa, mas eu acredito que existem outras maneiras da gente conseguir ter dinheiro para poder tocar o estado para frente sem ser sacrificando a população e sacrificando os empresários. Ontem, a classe empresarial, enfim, os presidentes das entidades estiveram reunidos para dali sair alguma decisão ou alguma atitude a partir dessa medida do governador. O que foi que os senhores definiram nessa reunião de ontem? Ana, na realidade, nós tivemos realmente essa reunião ontem e o posicionamento, né, do setor produtivo, do comércio de uma maneira geral, é que já basta de impostos, né? A gente está pronto para poder ajudar da forma que for possível, né? Inclusive, dia 1º de outubro, né? Depois eu desejo falar a respeito de um projeto que a FCDL, junto com as 30 CDL do Rio Grande do Norte, pretende lançar, que é priorizar a compra dentro do Rio Grande do Norte, justamente para poder a gente gerar mais imposto, nós empresários vendendo mais, gera mais imposto e emprego, tá? E deixar de comprar fora do estado, que normalmente o imposto fica lá, na hora que você compra fora do estado. Então tem algumas medidas que o governo, inclusive, não só o estadual como o federal, poderiam fazer. Eu diria ao telespectador o seguinte, se a gente está passando por uma questão, né, que se diz que é a crise, e nós estamos na nossa casa ajustando nossas contas para poder pagar diante do que a gente ganha. Se a empresa também está se ajustando para poder pagar o que tem condições de pagar, porque está faturando menos. Por que é que o governo do estado ou o governo federal não pode se ajustar de tal maneira que o que ele arrecada possa fazer as suas despesas ou investimentos com o que tem sem precisar aumentar impostos? Então, eu acredito que tem algumas coisas que podem ser feitas, tipo, por que o governo, né, não analisa a questão, digamos, dos carros comissionados? Quantos carros comissionados realmente são necessários para o governo? Que são pessoas que são colocadas e não são do efetivo. Eu tenho conhecimento que o governo, inclusive, tem pessoas à disposição de outros órgãos, que isso onera a folha de pagamento do nosso estado mais de 1 milhão por mês. Por que não pegar esse pessoal que está à disposição e passar o ônus desse dinheiro que é pago pelo governo para o órgão que está sendo cedido funcionário? Ou então trazer ele de volta e acabar com muitos carros comissionados, porque na hora que você traz de volta outros colaboradores, né, que são efetivos, outros funcionários, eles vão poder ajudar o governo a trabalhar e não precisa de tanto cargo. Então seria uma economia, né? Por que não tomar alguma atitude tipo assim? Por que a gente não muda e não dá carro para poder, inclusive qualquer pessoa do serviço público, com exceção do governador, vice-governador e secretário de estado, poderem ter autorização para andar em cargo, né, em carro oficial? Já pensou a economia de combustível que seria, a economia de locação de carros? Então, tipo de atitudes desse jeito, Ana, que poderia ter um recurso a mais para o Estado, tá? Sem precisar penalizar mais uma vez, né, o contribuinte, penalizar mais uma vez a população. Porque, de qualquer maneira, aumento de imposto vai aumentar para as empresas? Vai. Nós vamos ter dificuldades de vender mais? Vamos. Imagine só, se nós estamos passando por uma dificuldade dessa hoje de vendas, imagine aumentando mais imposto. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que você aumenta os impostos e o imposto fica muito alto, o contrabando, a mercadoria ilegal começa a sair mais, porque como não há imposto nenhum e a diferença é grande, termina indo para a ilegalidade. Então, ao invés de se arrecadar mais, termina se arrecadando menos. Presidente, a proposta do governador Robson Faria, entre outros pontos, traz a alíquota básica de 17% para 18%. Por outro lado, aumenta o ICMS do combustível de 25% para 27%, diretamente para o empresário e para o consumidor. O empresário tem como absorver isso, ele repassa diretamente, isso vai influenciar em quê?
Olha, o empresário não tem mais condições de absorver nada. Então, o que vier de aumento de imposto vai ser repassado para a população. Então, se aumentar 2% no combustível, vai ter um efeito cascata, tudo realmente vai ser repassado. Não dá mais. O ajuste das empresas, né, já foram feitos, já está no máximo. A gente já vem há um ano, desde junho do ano passado, que a gente vem faturando menos. Então, não dá mais para poder dizer, olha, vou ajustar aqui, eu vou diminuir meu lucro. Não dá. Então, se for reajustado algum imposto, vai ser repassado para a população. Então, a população quem vai ser penalizada, né, nesse aumento de combustível. O outro aumento de 17% de alíquota para 18% é o tipo da coisa. Se os estados vizinhos ou os próprios estados no Brasil não reajustarem também de 17% para 18%, além de ser repassado isso aí para a população, vai criar uma falta de competitividade das empresas do Rio Grande do Norte. Então, se não houver um aumento de impostos também de 17 para 18 na Paraíba, no Ceará, em Pernambuco, que eu já tenho conhecimento de que está havendo, né? Alguns estados já estão aí, São Luís, né? Paraíba, Pernambuco já está entrando também, Ceará. Então, quer dizer, eles estão aumentando todos. Se todos aumentarem, a parte de competitividade das empresas do Rio Grande do Norte não vai ter problema. Agora, se um deles ficar sem aumentar, pela internet, inclusive, quando o pessoal for comprar, vai comprar naquele estado que tiver uma alíquota menor. Então, eu acho muito perigoso esse aumento de alíquotas de imposto, né? E eu acredito assim, repito novamente, eu acho que tem outras maneiras de a gente trabalhar para conseguir recurso, e a Federação da Câmara de Lojistas, juntamente, né, com os 4.000 associados, eu acho que todas as federações do Rio Grande do Norte, o comércio, o setor produtivo, o FIERN, está pronto para poder ajudar o governo. Agora, não podemos de maneira nenhuma simplesmente dizer que vamos gostar de ter aumento de imposto, de forma alguma. Eu acho que basta de aumento de imposto, e nós vamos fazer campanhas, inclusive, contra os impostos, não só estaduais, como aumento de impostos federais. Presidente, o senhor falou aqui no meio da entrevista sobre uma nova campanha que a federação vai lançar a partir de outubro. Compre no RN, é exatamente o que se busca com isso? Ana, nós estamos lançando a campanha dia 1º de outubro, né, às 14h30, nós vamos fazer uma coletiva de imprensa para a imprensa lá na FCDL. Nós estamos fazendo o seguinte, se você compra fora do Rio Grande do Norte, seja pela internet ou seja, né, indo lá, vocês normalmente deixam o imposto lá. Então, se você comprar dentro do Rio Grande do Norte, você vai tanto fazer com que o empresário venda mais, gere mais emprego e, consequentemente, recolha mais imposto. Se você recolhe mais imposto dentro do Rio Grande do Norte, o Estado vai ter uma infraestrutura, digamos, condições de investir ou então melhorar a sua infraestrutura, né, que digamos, hoje o governador está, digamos, com a mão na cabeça porque ele mal tem condições de pagar a folha de pagamento. Então, se a gente conseguir que mais pessoas, mais a população se conscientize que a gente tem que lutar pelo Rio Grande do Norte, nós não podemos de maneira nenhuma ficar só comprando fora do estado, deixando o imposto lá e o emprego lá. Então, vamos lutar para que todo mundo pense em comprar dentro da nossa cidade. Hoje o Estado perde 40 milhões por mês só de ICMS por compras efetuadas pela internet fora do Estado, ou pessoas comprando, né, por teleatendimento, alguma coisa assim. Então, quer dizer, por que a gente não dá uma força, inclusive em termos de educação, nas escolas, mostrando que priorize a compra na sua cidade, priorize a compra no seu estado? Com isso, você está ajudando ao governador a poder melhorar a educação, a saúde, a segurança. Então, é a forma da gente contribuir, não só com o governo do estado em termos de recolhimento, né, de imposto para melhorar a arrecadação, como também as prefeituras e a gente mesmo empresário. A gente vai passar a vender mais e, consequentemente, poder gerar mais emprego. Presidente, recentemente os dirigentes empresariais estiveram reunidos com alguns deputados estaduais na Assembleia Legislativa. E dali surgiu um pleito do segmento empresarial para tornar aquele feriado de 3 de outubro um feriado móvel. Qual a proposta exatamente dos empresários para esse feriado de 3 de outubro? Olha, Ana, a gente entende que é importante, né? O feriado foi criado, a gente não quer desmerecer, né, de que exista um dia para poder, inclusive, a pessoa comemorar aquele dia, né, importante. Agora, eu acredito que diante do que a gente está hoje, com as vendas, inclusive, reduzidas, nós não podemos mais um dia ser colocado como não vendas, né, para poder, inclusive, a gente ficar tendo que, digamos, eu não tenho como reduzir minha folha de pagamento, eu não tenho como reduzir minha despesa e passar com menos um dia de faturamento. Então, a gente desejaria que fosse colocado, tipo, vamos colocar o feriado ou então o dia comemorativo
no primeiro domingo do mês de outubro, né? Seria uma solução. Ou então somente declarar como sendo aquele dia, né? Um dia importante, mas que não fosse feriado, né? Então, alguma coisa que não parasse o setor produtivo. A gente precisa produzir mais, a gente precisa poder gerar mais imposto para o governo. Para isso a gente precisa vender, precisa produzir. Não pode simplesmente parar. O Brasil já tem muito feriado, já tem muito, né, dias sem produção. Presidente da Federação das Câmaras e Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte, Afrânio Miranda, foi mais uma vez uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, Afrânio. Obrigado, né? E obrigado aí a oportunidade de poder esclarecer alguns pontos aqui da Federação. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, basta acessar www.politicaemfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Ótimo final de semana para você. Boa tarde.